Analogias da sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade e o impacto dela nos mercados, você pode ter assim dois grandes grupos. Um grupo bastante otimista, que vai falar que isso é uma grande tendência e que são grandes oportunidades. Por exemplo, nessa notícia aqui, dessa revista Green Bush Post, ela diz que o mercado sustentável é um mercado que vale aí 3 trilhões de dólares, está com uma tendência de crescimento, um pouco do que a gente falou anteriormente. Por outro lado, você tem pessoas que defendem que isso é um modismo, ou seja, que essa questão ambiental ela não é de fato tão promissora assim, de que na verdade os ambientalistas ou as pessoas que pensam de forma muito exagerada no meio ambiente, eles são chatos, digamos assim, olha, sabe, os ambientalistas. Inclusive, a questão ambiental seria uma questão que um obstáculo ao crescimento de novos mercados promissores. Claro que eu estou falando isso de forma muito maniqueísta, não, as pessoas não podem ser classificadas entre uma coisa ou outra, existe aí uma diversidade muito maior, mas o que eu quero trazer aqui é para o debate desses dois posicionamentos aqui políticos e também em relação ao mercado verde, né? Se é algo muito bom ou realmente algo muito ruim. Então, eu vou trazer algumas analogias para tentar elucidar essa questão. Primeiro, dois pontos comumente ressaltados em prol de um mercado verde são a pressão de organizações sociais, você tem aí as ONGs ou grupo de pessoas, como os veganos, que fazem pressão aí sobre empresas que poluem e tudo mais. Você tem pressões dos países desenvolvidos, principalmente europeus, melhor colocar aqui. Ou seja, vamos pensar aqui na venda de madeira da Amazônia. Se você vai vender madeira da Amazônia para o mercado europeu, muito provavelmente eles vão exigir um selo sustentável, um selo de que aquilo foi feito numa reserva legal, numa reserva sustentável. Reserva legal não, né? De forma sustentável, num manejo sustentável. Então, esses países desenvolvidos eles têm uma pressão para que os países em desenvolvimento adotem as tecnologias verdes. Algumas pessoas, alguns pensadores, inclusive, dizem que essa pressão dos países desenvolvidos é uma nova forma de neocolonialismo verde. Como os países em desenvolvimento não têm tecnologia verde, eles acabam sendo pressionados a continuar dependentes dos países desenvolvidos. Nós falamos disso em aula anterior, vou deixar aqui no card também essa aula. Mas o que a história tem a contar sobre esse tipo de pressão, esses dois tipos de pressão? Eu até pulei aqui, dois tipos de pressão. Dei um spoiler da própria aula. A gente vai começar voltando aí no tempo, falando da liberação dos escravos, a abolição da escravatura no Brasil. Ela foi assinada aí pela Lei Áurea, pela Princesa Isabel, em 1888, é o dia que se comemora a libertação dos escravos, dia 13 de maio. Mas essa libertação dos escravos não foi um evento, algo imediato. Embora se tenha uma data, não foi assim, ontem estavam todos os negros eram escravos e hoje, agora, no outro dia, todo mundo foi libertado. Não foi assim que aconteceu. Na verdade, foram várias etapas, e a gente pode dividir em quatro, que fizeram com esse desfecho. No Brasil, por exemplo, tivemos primeiramente a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, a proibição do tráfico negreiro sob forte pressão da Inglaterra, trabalho assalariado e ideias de liberdade iluminista. Nós temos aqui, destacamos a forte pressão. Vamos lembrar que a Inglaterra, lá no século XIX, era a grande potência mundial. Então, a Inglaterra já pressionava aí o Brasil para proibir o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil, a partir de 1871, seriam considerados livres. A Lei dos Sexagenários concedia a alforria para os escravos que tivessem mais de 60 anos, sob algumas condições. E a Lei Áurea, finalmente,
seria a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil, e foi resultado de forte pressão popular sobre o Império. Então, muito se fala que a Inglaterra, por exemplo, ela fez pressão por uma questão puramente econômica. Ela já tinha um capitalismo desenvolvido, já tinha o trabalho assalariado, e ela queria expandir esse sistema de trabalho para todo mundo. Então, ela queria, por exemplo, reduzir a competitividade do setor de agropecuária, que na época era feito muito em cima de trabalho de escravo do Brasil. E, inclusive, queria expandir o sistema capitalista para todo mundo. Mas, na verdade, não foi só esse lado econômico. Teve um lado, sim, social de grandes pensadores da época, grandes pensadores europeus. Né, as ideias aí iluministas e tudo mais. E no próprio Brasil, não foi só uma questão de cumprir o que a Inglaterra queria. Não, vamos abolir a escravidão porque a Inglaterra está nos pressionando. Existe pressão popular interna aqui. Você teve grandes intelectuais abolicionistas. Francisco Nascimento, conhecido como o Dragão do Mal, um cearense, Castro Alves, André Rebouça, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Então foi sim uma questão de mudança cultural da época, não foi só uma questão econômica, mas foi uma questão cultural. E aí a gente pode sim fazer uma analogia com a questão da sustentabilidade. Hoje, passado aí mais de 100 anos, claro que os negros eles não têm o mesmo acesso ainda do que a maioria da população, ainda é, por exemplo, uma população majoritária em favelas e tudo mais, não dá para a gente dizer que existe essa igualdade em questão de renda, por exemplo, entre negros e brancos no Brasil. Você tem os dados estatísticos mostrando isso fortemente, mas eu estou da opinião de que é inegável que você está numa situação melhor do que era a escravidão aí lá do século XIX. Então você teve aí uma melhoria na própria consciência ambiental, não quer dizer que o racismo tenha acabado, mas hoje sim as pessoas, boa parte da população é mais consciente do que naquela época. Naquela época você ser racista era considerado comum, você não era rechaçado por isso. Hoje não, sim, você tem a imprensa e vários políticos até ressachando essa questão do racismo, que sim ainda persiste, mas está melhor do que no passado. Então é uma tendência muito lenta, mas que a questão do racismo mostrou que a sociedade mudou sim de opinião e que a grande questão será que, se a gente fizer uma analogia com a questão ambiental, daqui a 100, 200 anos, você não vai visualizar de forma mais coerente essa mudança que teve na questão ambiental da sociedade. Ou seja, daqui a 200 anos vai ser quase que obrigatório todas as empresas terem uma política ambiental, porque vai estar a sociedade muito mais pró meio ambiente, como hoje a maioria da sociedade ela sim é contra o racismo, embora se tenha grupos racistas, mas seria inadmissível qualquer empresa que mostre algum vídeo mostre práticas racistas dos seus gestores, do seu CEO. Essa empresa vai ter sim forte queda da venda de seus produtos, entre outras coisas. Então você tem essa analogia, eu acho uma analogia interessante na forma de se pensar como é que de fato é uma tendência essa questão ambiental e como as tendências surgem. Não é só uma questão de pressão dos países desenvolvidos. A analogia também é assim, a Inglaterra daquela época seria os países europeus e os próprios Estados Unidos de hoje, mas também é uma questão popular, as duas coisas acontecem. Outra analogia é o sistema ecológico e os sistemas empresariais. Então existe um livro do Paul Hawken que é The Ecology of Commerce, e aí ele faz essa analogia. Então vamos começar aqui falando dos sistemas ecológicos. Existem aqui a sucessão ecológica, os biólogos estudam bastante isso. Quando você tem uma área desmatada, ela vai se recuperar, tende a se recuperar, melhor dizendo, de forma natural. Se você não praticar nenhuma deterioração ambiental, nenhuma degradação, ela tende a se recuperar, mas ela não vai de uma hora para outra virar uma grande floresta. Ela vai se recuperando aos poucos e primeiro vão vir as plantas
consideradas, digamos assim, inferiores. São as briófitas, as pteridófitas, as gramíneas, até chegar aqui nas gimnospermas e nas angiospermas, que seria o clímax da associação ecológica. Então tem líquens, briófitas, ervas, arbustos. Então você tem uma evolução da biomassa. Nos estágios iniciais, o ecossistema ele é imaturo e ineficiente. Então gasta-se bastante energia para o crescimento da comunidade biológica, uma vez que ainda não há um solo estável. Então você vai ter que estabilizar o solo, as plantas elas vão gastar bastante energia, o ecossistema, melhor dizendo, como um todo, para o desenvolvimento da biomassa. A biomassa ela vai crescendo. Nos estados finais, pós-clímax, o ecossistema é maduro e eficiente, o solo já se estabilizou e já contém a erosão, então não tem mais que gastar energia para conter a erosão, possibilitando a fixação de organismos mais complexos, justamente as angiospermas. Então, a energia é constantemente reciclada de forma mais eficiente. Aqui se gasta muita energia e aqui você tem uma biomassa relativamente constante e um alto nível de reciclagem de energia. Seria um estágio mais evoluído aí do ecossistema. A analogia para um sistema industrial, ou para uma empresa, ou para uma sociedade, é que nos estágios iniciais industriais, os mercados utilizam os recursos de energia de forma ineficiente, uma vez que ainda não há uma cultura nem uma capacitação técnica ecológica. A energia é destinada ao crescimento econômico. Então, a sociedade, nos seus estágios iniciais de crescimento econômico, ela vai gastar muita energia justamente para se industrializar. E é um gasto, do ponto de vista ambiental, ineficiente. Mas, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais eficiente, num processo análogo ao que acontece da sucessão ecológica. Então, os estágios finais, ou pós-clímax, os mercados utilizariam os recursos e a energia de forma mais eficiente, uma vez que as mudanças culturais e técnicas já ocorreram. A energia é destinada ao desenvolvimento sustentável, não mais puramente ao crescimento econômico. O desenvolvimento sustentável inclui o crescimento econômico, sim, mas também outras questões como a questão social e a questão ambiental. Então, atualmente, nossa sociedade ainda está no estágio industrial, falando de Brasil principalmente, mas em vias de mudanças para um estágio sustentável. Isso seria uma sucessão natural, tal como a sucessão ecológica.